As pessoas volta e meia me perguntam que livros eu leio, e a resposta é praticamente todos. Eu gosto mesmo de todos os livros. Praticamente todos os tipos de leitura, eu estou sempre buscando algum conhecimento, alguma informação, alguma coisa nova, alguma experiência nova. A leitura, sem dúvida, ela abre horizontes, enriquece, cria novas dimensões na nossa alma. E elas às vezes me pedem recomendações de livros, ou melhor, com frequência me pedem recomendações de livros. Tanto as pessoas onde eu dei aula como professor, quanto como psicoterapeuta, né, profissão que exerço atualmente na área de desenvolvimento humano, psicoemocional e do aprendizado. E eu recebo muita gente, né? No final das contas, eu costumo dizer que eu sou um professor que uso a psicoterapia para ajudar o ser humano a desenvolver-se como pessoa nesses aspectos que citei, como ser humano, como questões da mente, psicoemocional e no aprendizado, crescimento que cada um merece e precisa desenvolver para ser um ser humano melhor. E entre as leituras que eu gosto muito de recomendar, está esse livro que eu vou trazer hoje aqui para você como recomendação. Esse livro aqui, ele chegou na minha vida num momento muito complicado. Eu já estava atendendo na área que atendo hoje, né? Isso foi há muitos anos atrás, aproximadamente pouco mais de 20 anos. Eu era professor de primeira a quarta série. Uma parte de vocês, quem sabe, já tinha lido isso no meu site, no meu blog. E eu encontrei crianças ali que tinham sofrido situações muito difíceis, o que me levou à necessidade de formar em psicopedagogia, estudar psicopedagogia para poder atender essas crianças de primeira a quarta série que eu atendia na época com a minha formação inicial de magistério, que era o curso de nível médio técnico, né, de magistério, que depois eu tive que fazer complementações pedagógicas para poder atuar na área de pedagogia. E por essa necessidade dessas crianças eu acabei formando também psicopedagogia e caminhando, já com atendimento às crianças, depois famílias, casais, problemas e questões psicoemocionais, psicológicas que me apareciam e que eu tratava do ponto de vista da psicanálise, né, com técnicas da PNL. E isso tudo me levou a consultorias em empresas. Nessa época eu tinha acabado de ministrar uma consultoria numa empresa de tecnologia. Fiquei ali por 4 anos trabalhando ali, prestando consultoria comercial e educacional, visitando tanto empresas quanto negócios, né, e instituições de todos os tipos, organizações públicas e privadas, e atendendo inclusive o público em geral. E aí eu me deparei com uma oportunidade de não só prestar consultoria, mas fazer a gestão de um processo de educação aqui no Brasil que tinha representação nos Estados Unidos e que tinha um alcance gigante na época da cultura em relação ao estudo, à educação do ensino à distância, conhecido na época, hoje o ensino online. Isso foi, para você ter uma noção, em 2005. Isso tem 17 anos. E nessa época eu deparei com a necessidade de desenvolver habilidades profundas na área de gestão para poder liderar equipes que iriam promover esse projeto junto com a gente. Projeto esse, como eu disse, reconhecido no Canadá e muito forte no Brasil. Na sequência, liderando essas equipes, eu me vi num cenário, pasme você, triste. Coisa que, quando eu olho para esse passado tão distante, 17 anos, realmente hoje parece muito distante comparado à gestão e à capacidade de liderança que eu adquiri ao longo do tempo e que me fez bem sucedido não só no meu consultório, nos meus negócios, mas também em empresas onde prestei outros serviços, né? Como gestor e como administrador. Que foi uma formação que eu vim fazer muito depois, em 2009, né? Que me acrescentou muito, eu gostei muito. Foi uma das melhores faculdades que eu fiz na minha vida, que é uma faculdade para a vida, a administração. Essa coisa de que as pessoas dizem de que a administração está ultrapassada, de que todo mundo sabe isso, de que é uma faculdade que faz quem não sabe o que fazer, isso é mentira. Se você conhecer a administração, você vai descobrir uma coisa que um professor meu disse, que era um professor de estratégia. Ele falava o seguinte: a administração ela não é para você administrar uma pequena, uma média, uma grande empresa. Ela é para você administrar a sua vida em primeiro lugar, para que você possa administrar qualquer outra coisa, inclusive pequenas, médias e grandes empresas. Você não tem noção, o arcabouço de conhecimentos que tem dentro da administração e o desafio que é você fazer uma gestão de pessoas, materiais, recursos financeiros, recursos de marketing ou a própria ciência do marketing e análise de sistemas gerenciais que entrou como pilar em seguida. Incrível. Mas nesse desafio, em 2005, como eu dizia a você, eu me vi como um gestor complicado. Eu parecia um pouco daquele gestor do livro O Monge Executivo. Se você não leu, leia. James C. Hunter. É uma história, uma literatura interessante que fala sobre uma teoria que ele cria em relação à liderança servil. Uma teoria que ele introduziu no mundo muito interessante. E eu me parecia com aquele gerente ali. Uma pessoa que ninguém gostava como gestor, como líder, uma pessoa que se comunicava mal, uma pessoa que os subordinados não me atendiam, não me seguiam. E eu me senti triste, obviamente. E então eu deparei com esse livro. E a essa altura você já deve estar se perguntando, é claro, que livro é esse? E você vai tomar um susto, como é um livro tão simples e conhecido talvez até por você, já passou pela sua mão, quem sabe você leu,
e você talvez não tenha percebido a profundidade dos conceitos e a beleza que está nesse livro e como ele pode ajudar a sua vida de maneira prática. Mas naquele momento eu precisava disso. Passando por uma livraria aqui em Brasília, uma outra colega minha de trabalho, ela me mostrou esse livro e me falou sobre ele. Eu não tive dúvida. Comprei, levei na viagem que a gente ia fazer para fora de Brasília, ali para um local lindo, que era Minas Sul. Salvo engano, acho que é no norte do Goiás. E aí eu fiquei numa hospedagem linda lá, lendo esse livro, enquanto a gente, durante o dia, realizava nossos trabalhos. Esse livro transformou a minha vida. Que livro é esse, então? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. É um livro fantástico. É um livro que, apesar de ele tratar o básico que todo mundo sabe, é básico esse que as pessoas, mesmo sabendo, não colocam em prática e que faz toda a diferença. Esse livro acaba comprovando para você, se você já leu ou se você não leu, que quando você lê-lo e colocar em prática essas técnicas que ele aqui apresenta em cada capítulo, você vai perceber que é justamente o básico que a gente precisa fazer e que a gente não faz que mudaria a nossa vida. E que o mais importante não é a leitura do livro somente, é a execução da prática dos conceitos que estão aqui e das práticas que ele apresenta. Ele apresenta essas coisas, esses conceitos, essas práticas tão antigas, com uma roupagem nova, de uma maneira tão diferente, que ele não só demonstra no início o conceito, mas conta histórias de pessoas públicas que a gente conhece, adaptadas no mundo todo para a realidade de cada povo que lê, e ele faz aplicabilidades disso na prática e te dá sugestões de como colocar tudo isso em prática e tornar isso tudo simples e resultados na sua vida. Esse livro, ele, na época que eu comprei, ele já tinha vendido aí milhares, milhões na verdade, de edições vendidas. Essa edição que eu estou mostrando aqui para vocês, que é a 52ª edição atualizada, essa edição aqui, ó, com os exemplares dos livros, já vendeu mais de 50 milhões de exemplares vendidos. É um livro muito forte. Eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive, as instituições vinculadas e afiliadas à Faculdade Dale Carnegie, entendeu? Que ministram cursos e palestras e seminários e matérias, né, da Faculdade Dale Carnegie aqui no Brasil. E eu fiz uma dessas matérias dessa faculdade aqui, eu tive a oportunidade de fazer. Recebi 4,2 créditos referente a essa matéria, que depois, é claro, pude aproveitar na faculdade de administração para poder não ter que fazer algumas matérias, ou melhor, uma matéria da faculdade. E assim foi muito interessante. Esse livro aqui, quando eu li, ele me ensinou muito sobre os 3 pilares que o livro aborda, que é como fazer amigos. Ou seja, como fazer que as pessoas gostem de você de maneira natural, que você se torne carismático, magnético, atrai as pessoas para você. Você vai se espantar como é algo tão simples. Por ser tão simples, as pessoas acabam não fazendo. E é justamente isso que faz com que elas não tenham resultado, e fazer é o que faz a diferença. Na segunda parte do livro, ele vai abordando sobre como influenciar pessoas. Não só na parte de persuasão, mas na parte do carisma, de você magnetizar, envolver as pessoas e influenciar elas de maneira positiva. Diferente de manipular. Veja, influenciar e manipular são coisas totalmente diferentes. E na última parte ele vai abordar a sua liderança, que era uma coisa também que eu precisava na época, além de fazer amigos, de ter os meus subordinados como alguém que gostasse de mim, que me servisse, cuidasse dos propósitos que eu estava desenvolvendo, os objetivos organizacionais, para o bem deles inclusive, mas para o bem de toda essa gestão, que eles se abraçassem comigo nisso tudo. E eu peguei essa parte aqui e coloquei em prática imediatamente. Todos os subordinados ali começaram a gostar muito de mim. Uma das frases que eu ouvi, inclusive, no decorrer dessa gestão foi a seguinte: nós gostamos tanto do Darko que a gente não faz nada de errado com medo de que ele seja prejudicado. E na sequência, colocando em prática a segunda parte do livro, que era como influenciar pessoas, não tenha dúvida. As pessoas compravam as ideias, os projetos, as coisas que eu estava oferecendo. E isso me colocou num nível muito acima de gestão e de querido e resultados dentro das organizações onde eu fui trabalhando. Inclusive, é essa empresa que eu inicialmente falei e que me levou a esse livro. Por fim, com a capacidade de liderança que o livro propôs, nossa, imediatamente eu fui tendo uma liderança em função, é claro, dos 2 pilares anteriores, que era como influenciar pessoas e como fazer amigos, né, que é os 2 primeiros pontos. A liderança foi fluindo naturalmente e isso ficou na minha vida de uma maneira incrível. Eu fui uma das pessoas que, como diz esse livro, já ajudou a milhões de pessoas e eu fui uma delas. Então eu recomendo você, que se você está com dificuldade de fazer amigos, de influenciar pessoas e formar boas amizades, tá aí uma boa leitura para você. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E, se você quiser, eu te conto no próximo vídeo como é que foi a história desse livro com meu filho.